Este podcast é produzido e editado por Braba House. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Filosofia de Boteco. Faz um ano que eu faço isso e toda vez que eu começo, o Zico me atrapalha. E eu estou frisando que faz um ano exatamente porque você que nos ouve já deve ter lido na descrição, mas esse aqui é um especial comemorativo de um ano do podcast, porque chegamos lá. Parecia que não, eventual. Eu achei que não, na verdade, mas depois parecia que sim. E aí, quem sabe, quando a gente tiver um especial de 5 anos, a gente vai ouvir isso lá atrás e vai falar: nossa, o Lucas era muito pessimista. Mas tudo bem. Pessimista é uma coisa que você é bastante. Isso Então, a gente já fez um episódio sobre isso, para falar a verdade? Não, né? Não me lembro mais. Eu estava olhando antes de começar esse especial e tinha episódios que eu nem lembrava que eu participei e falei: nossa, esse episódio era bom mesmo. Mas eu queria falar que a gente está fazendo comemoração, mas a gente não imaginava que a gente está longe um do outro, né? Infelizmente. Isso é verdade. Mas, cara... A nossa comemoração era para estar sendo num bar, obviamente, como é o nome desse podcast. A gente já estava juntando dinheiro para fazer uma puta festa. Sim, open bar, open food. Mas eu acho que também tem uma coisa que é o seguinte. A gente está fazendo, sem querer aqui ser pretencioso, mas desde o primeiro até esses remotos, são documentos para a história, entendeu? Você vai poder, quando você tiver 50 anos, pensar assim: nossa, como é que eu estava na quarentena? Aí você pode dar play e lembrar. A qualidade de áudio não era a mesma. Você pode lembrar: nossa, o episódio que eu falei que eu me exercitava na quarentena e agora que o mundo tá normal, eu não me exercito mais. Daí por diante. Não, tá meio que nostálgico, né, essa gravação desses episódios, porque tá parecendo os nossos primeiros podcasts, né, que a gente gravava com um celular, cara. Microfone de celular. E... sei lá, como é um especial, né? A gente pode falar o que a gente quer aqui hoje. Né? Agora tá liberado. Não, mas hoje é microfone aberto. Mas eu separei umas perguntas aqui para vocês hoje. Eu vou fazer uma pergunta pro Zé só pra gente começar, aí você depois faz o arquivo confidencial aí. Antes da gente ficar importante, tal, e não usar mais o celular para gravar, a gente começou a gravar no celular porque era uma ideia inicial. E aí, queria que você contasse para as pessoas, talvez já tenha contado ao longo do episódio, dos podcasts, mas foi você que teve essa ideia, não foi? Se eu me lembro bem. Bom, gente, a ideia inicial partiu de mim, mas se não fosse nós três aqui unidos, nada teria acontecido, né? Mas lá atrás, há um ano atrás, eu queria incentivar um encontro mensal com os meus amigos para a gente poder discutir assuntos que fossem relevantes e não só as bobagens que a gente falava quando a gente se encontrava. Bobagens que tinham um valor, eu queria deixar isso bem claro. Tudo bem. O que aconteceu? A gente conseguiu fazer, acho que no máximo 2 encontros, e aí depois disso meio que teve uma dispersão, não por falta de interesse, mas por talvez conflito de agendas e tudo mais, e um não podia numa data, o outro só podia em outro dia, horários e tal. E aí, cara, me veio essa ideia, né? Eu tava em momentos de reflexão, eu falei assim, tá, e se eu juntasse mais duas pessoas, ou mais, sei lá, quantos eu conseguisse, e a gente conseguisse fazer essa gravação de um modo, essa conversa de um modo que poderia ser gravado e conseguisse atingir mais pessoas, além dos nossos amigos, pessoas que tivessem pensamentos parecidos com os nossos, ou talvez bater de frente com conflitos diferentes, né? E aí me surgiu isso. O Lucas já é um jornalista renomado, né? Falei assim, não, eu acho que ele pode agregar bastante aqui pra gente. Eu tenho que ouvir isso aí. E aí o Zico... por quê? E o Zico, conta aí. O Zico tem os méritos dele. Cota de beleza. Entendi. Entendeu?
Por mais que a gente critique o Zico aqui, brincadeiras à parte, cara, o Zico é uma pessoa que é um dos meus amigos que eu mais tenho convivido nos últimos tempos. E é o cara que mais frequentava a minha casa, então enchia sempre meu saco. Por conveniência, eu falei assim, você quer entrar? Se nem você mesmo aí, vai. Mas sabe que eu prosegui fazer as perguntas, uma das coisas que mais me seduziu no convite inicial foi, perguntei pro Zé, mas a gente vai poder tomar cerveja durante ou não? E aí ele falou, Então, não, acho que essa é a ideia. Eu falei, então eu tô fechadíssimo. eu consegui comprar as pessoas assim, né? O Lucas, eu comprei ele com a cerveja, o Zico com o fato dele me poder ver mais vezes. Nossa senhora. Ah, com certeza, era isso mesmo. Isso aí era tudo que o Zico sonhava. Mas tudo bem, Zico, conta aí pra nós as perguntas que você queria fazer. Não, eu fiquei pensando assim, né? Já que é um especial sobre podcast e tal, fazer aquelas perguntinhas tipo enquete, né? Acho que a nova geração não sabe como que era fazer uma enquete no papel, né? Lembra aqueles caderninhos de enquete? Mas eu fiquei Sim. pensando, então eu abri a lista de episódios aqui, aí eu vou soltar a bomba. Então eu quero começar aqui. Qual foi o episódio que vocês mais gostaram, assim, tipo, Vixe. olhando aí? Ou o que você lembra primeiro? Eu acho que é o seguinte. Eu acho que eu gostei muito do episódio 27 aqui com a Daphne. Acho que porque a Daphne é uma convidada muito querida, estereótipos, né? E era muito simbólico porque ela tatuou nós três. E aí foi tipo uma coisa assim, foi realmente uma conversa, todo mundo tomando uma breja e tal. Tipo, o papo era pesado, não era leve. Mas sabe quando acabou, você fica assim, tipo, caralho. Acho que foi no domingo até, se eu não me engano. No domingo à noite que a gente gravou. E falou assim, nossa, esse domingo aqui valeu a pena, hein? Geralmente domingo você fica assim, puta que merda de vida e tal. E foi ótimo. Então acho que o primeiro que eu pensei foi esse. Para ir para um lado mais emocional, e eu acho que para mim o mais importante foi o piloto, foi o primeiro episódio. Porque por mais que eu tava falando assim, não, vamos fazer o bagulho e tal, não sei o quê, mas enquanto não saiu o primeiro, a gente não finalizou a gravação e postamos esse negócio, eu fiquei assim, incrédulo. Falei assim, caramba, realmente o bagulho aconteceu. Do que era uma brincadeira, a gente fez um negócio virar um podcast, entendeu? E não é assim, é o melhor episódio pra mim porque tem um lado emocional de ser o primeiro e tal. Mas em qualidades técnicas eu não recomendo. Mas e ainda mais. Mas a questão de conteúdo foi muito bom. Exato, em questão de conteúdo, de ser o primeiro. A gente não era os melhores administradores de conversas também, porque a gente ainda estava aprendendo como ter um diálogo entre nós três, porque com os microfones desligados, a gente só se xinga e fala merda. Aqui também, né? Mas Isso que eu ia falar. Não, mas acho que moderado. tinha aquela preocupação que a gente tinha de não vamos atropelar um ou outro e tal, mas depois no final, tem dias que a gente se atropela, tem dias que a gente não se atropela. Exato. Mas Aí você levantava a mão para falar, lembra? Então. Ficava olhando pro outro com a mão levantada, assim, depois eu vou falar. Depois virou uma grande bagunça, né? Mas e você, Zico? O seu? Cara, o que eu mais gosto eu tenho um lado da comédia muito forte em mim. Assim, eu gosto das coisas que são mais que tiram a gente da realidade, assim. O episódio que eu gosto muito porque a gente riu muito, cara, foi o episódio de Paquera, o episódio 25. Eu ri muito daquele episódio. Nesse episódio no de Carnaval, mas o de Paquera é porque o de Carnaval a gente já falou umas coisas mais sérias, mas o de Paquera foi muito engraçado. Então, o episódio de Paquera para mim foi o melhor. Não sei se é o melhor, tá? Mas eu acho que é o que eu mais gosto. Realmente é chocante. Para quem não ouviu ainda, você pode Esse é muito bom, esse é muito bom. Os conselhos que o Zico tem sobre o Paquera. Cara, e funciona. Vários Cláudios vieram falar comigo que usaram e funcionou. Teve um feedback depois. Teve feedback. Puta que pariu. O que mais? Eu tava... Bom, fala aí, continua aí, Zico. Agora, eu queria perguntar para você o episódio que vocês mais se emocionaram. Assim... E aí, use a emoção que você quisesse. Mas o episódio que você falou, mano, você saiu mexido pós-episódio. Cara, eu tive alguns que me emocionaram de maneiras diferentes. Mas eu acho que o Quase Zé foi muito bom.
Eu esqueci, vou Fala o pegar nome do episódio. O episódio com a Zezé foi o de meritocracia. É o Meritocracia. 18 Meritocracia. 18. 18. Que pra mim, cara, foi um bagulho assim que ela tocou em vários pontos que me fez pensar de forma bem diferente. Acho que pra muita gente também fez muito sentido esse episódio. E por ela ser de uma outra geração e meio que colocar a gente pés no chão, assim. Pra mim foi muito impactante, assim. Eu fiquei tocado real. Você, Olha, Lucas. eu ia falar da Zezé também, mas acho que tem um aqui muito bom também, que infelizmente o... Ah, não, o Zé tava sim, eu achei que eu tô viajando. É porque eu achei que eu ia falar que era eu, você e o Júlio, mas não, o Zé tava. Que é o 16, que é A Morte, a Vida é um Sopro. E Sim, esse eu episódio foi. lembrava que o Zé, que tinha alguma coisa com o Zé, mas é que na verdade o Zé tava voltando, porque eu acho que ele Ah, tava viajando, pra variar, né? E é. aí, Uhum. o Bons 15 tempos. bons tempos que você podia fazer isso, né? A pandemia dando... Mas aí esse 16 foi foda, porque a gente falou umas coisas do tipo, ó, tem tipo, tô vendo a descrição aqui, não vou ler tudo, mas é tipo, elogio fúnebre, vocês falando de subir o Everest e tal, puta, descansar a cinza na frente do bar, foi um bagulho filosófico. É Então esse eu curti foda. pra Uhum. caralho. E o seu, Zico? Aí eu vou pro que nem vocês, o episódio que mais me emocionou foi o primeiro, por ter sido o start ali, sabe? Tipo, Uhum. quando eu vi o primeiro episódio, assim, eu falei, caralho, nasceu, né? Sim. Então, o episódio que mais me emocionou foi o primeiro. Os outros me trouxeram várias emoções, cada um uma emoção diferente, mas o primeiro foi o que mais pegou. Boa. Agora, qual foi o tema que deixou vocês mais puto? Sim, que você falou, mano, aquele que você saiu Pô, eu xingando. fico puto todo episódio, mas deixa eu ver aqui. Eu tô com a lista na mão aqui, eu tô tentando Quando você lembrar. olha, eu vou falar o meu. Fala Fala aí. aí. O meu foi exatamente o episódio com a Zezé, cara. Falar de meritocracia, trabalhando com a Zezé no projeto que a gente trabalhava juntos. Cara, foi muito pesado. E eu estava numa época que estava discutindo esse tema com várias pessoas, e as pessoas falando que a meritocracia funcionava, e eu fiquei, mano, não é possível que as pessoas ainda acham que isso é a solução do nosso país, né? Então esse episódio foi o que, mano, eu saí mexido. Você, Zé. Cara, eu fiquei. Não sei se puto seria a palavra, mas eu acho que também me instigou muito raiva disso acontecer, que também foi um outro choque de realidade quando a gente trouxe a Feminiza aqui no nosso podcast, que foi o episódio 17 sobre relacionamento abusivo. E que aí, cara, ela Nossa. entrou no. É um tema muito delicado e Foi que indigesto, foi é indigesto. indigesto, né? Tipo, ela, ela trouxe verdades que a gente não está acostumado a ouvir normalmente por aí, e que isso me abriu a mente também de uma forma absurda a repensar em até atitudes minhas de como me conectar futuramente com minha parceira e tudo mais. E Uhum. o relacionamento abusivo vai além de relacionamentos amorosos, né? Pode ser familiar, pode ser no trabalho e tal. Profissional. Exato. Bom, acho que o meu. Vocês falaram também. Bom, eu fiquei puto quase tudo, né? Zé, eu fiquei bem puto também. Nesse eu, da feminista também. Esse aí foi mais aquela coisa de digerir, assim. Mas Sim. tem um que é bom, que foi. Foi só, acho que foi só eu e o Zico. Foi o Falácia, né? Mas eu digo que foi uma. Fiquei puto porque a gente ficou lembrando vários absurdos que as pessoas dizem, né? E tentando Sim. desconstruir. Então, dizer aquilo e pensar, não puto pelas pessoas dizerem, mas puto porque as pessoas Acredito que isso é verdade. porque aquilo tinha se constituído como verdade. Então, tá aqui na descrição tem, ó, bandido bom, bandido morto, tipo, várias coisas por isso. Se fosse nos Estados Unidos, então a gente chegou em pontos que até agora eu fico um pouco revoltado. Então, acho que foi esse. Uhum. Bom, vamos lá. Agora vamos falar de convidados. Cara, eu não quero polemizar. Da galera que passou aqui, quem foi aquele. A gente não conhecia a maioria. O convidado você mais, meu, criou uma amizade, você simpatizou, você fala, mano, aquela pessoa que você sei lá, você se simpatizou mais.
né? Deixa eu ver aqui. Fala o seu aí, Zico. Você já sabe, né, fera? Ah, Eu não posso começar aqui sem eu falar, fera. Cara, eu mando mensagem pro Pedrão dia sim, cara. Eu gosto muito dele, né? E a Feminiza também foi uma pessoa que, cara, eu nunca imaginava que a gente fosse virar amigos de como começou a relação nossa com a Feminiza, que foi ela mandando feedbacks, né, para o nosso podcast, críticas mesmo, críticas sim. pesadas sobre coisa que a gente falou errado. E eu tenho um carinho enorme por ela também. Como eu disse, eu gosto muito de todas as pessoas que passaram por aqui, né? O Lucas falou da Daphne, cara. Foi um prazer enorme ter a Daphne com a gente, né? Eu falei que muitas vezes eu queria marcar o horário com a Daphne só para ficar conversando com ela. E ter ela no nosso podcast também foi um prazer enorme. Eu vou ficar com todos aqui, porque o nosso episódio de hoje vai ser curto, mas foi um prazer enorme passar com todas essas pessoas aí. Mas o Pedrão, cara, foi um cara que tá no heart aqui, né? E a Feminiza também, eu gosto muito da Isa. Dá um beijo pros dois. Mano, pra mim, o Pedro, você pegou cutucou na minha ferida, porque o Pedro é um cara que, mano, eu refiz a minha amizade com ele. É um cara que eu conheço, ele há 17 anos, a gente estudou junto no ensino fundamental. E aí foi o podcast que nos uniu de volta. Que eu trouxe ele, não falava com ele há muitos anos. E ele adorou também participar, virou amigo de todo mundo. E Você criou um. Tanto é que ele fez o próprio podcast dele. Esse Então, gostou, realmente. episódio Gostou mesmo. 28 de escolhas, com participação do Pedro. Para mim, foi um convidado que marcou aqui. Cara, eu vou falar pra você, convidado, assim, tipo, putz, tem a Daphne, tem a Zezé e tal, mas, assim, um que a gente já conhecia, que sabia que era foda, mas eu queria ressaltar. Primeiro, acho que a gente, convidado, a gente tem que também mandar um abraço e um beijo e agradecer a paciência do Júlio, que esteve em vários, né, nos ajudando. Exato. Mas eu acho que o 11, que foi com a Cintia e com o Léo, o Projeto Andy, o 11 de mudanças, foi especial também porque, tipo, a gente não via eles há um tempo, eles estavam viajando, etc. Sim. E foi, tipo assim, domingo à noite, eles voltaram de uma trilha. Era tanta vontade de gravar com eles, eles estavam indo, sei lá, pra Argentina, não sei pra onde eles estavam indo. Eles chegaram todo fodido da trilha, 4 dias sem ir no banheiro, mas, mano, nós gravamos de qualquer... Falou assim, não, a gente vai gravar com a Cintia e Léo de qualquer jeito. Tanta vontade que era, então eu acho que foi do caralho. Até os perrengues chiques a gente passa nesse podcast. Pois é, velho. Eu lembro desse dia, esse dia foi foda. E ainda bem que deu certo, porque Sim. Imagina, se a gente ficasse postergando agora, a gente ia ter que gravar online, tá ligado? Ainda bem que a gente conseguiu gravar aquele dia. Boa. Então, essa é uma boa lembrança que eu tenho também. Manda aí, Zico. Bom, e por último, das perguntas que eu separei, e aí, só aproveitando, a gente não está escolhendo quem é o melhor, quem é o pior convidado, tá? Para você que chegou agora, ele nunca ouviu a gente, tá? Mas, assim, da maioria quase todos os convidados que passaram aqui eram amigos já de muita geração, pessoas que a gente sempre teve carinho, né? Mas teve um episódio que mais marcou a gente, até pelo tema, também, várias questões. Mas agora qual o convidado que vocês queriam ter aqui no podcast Fibo? Aquela pessoa que você fala assim, mano, quem tinha que estar aqui com a gente, entendeu? Mas é famoso ou pode ser... Quem você quiser. Pode ser, tipo, desde a minha mãe para poder fazer o Desculpa Mãe ao vivo, até o Trump para você poder mandar ele tomar no cu ao vivo. Eu não quero na pandemia, porque eu quero só ir na mão com ele. Cuidado. E aí, virtual não vai dar. Mas, deixa eu pensar. Cara, eu acho que eu tenho, pensando assim, direto, eu tenho 2, que seria maravilhoso trocar uma ideia, que é o Lucas Silveira do Fresno, que ele tem um podcast ele mesmo, e ele fala sobre tudo, física quântica, música emo, criar uma filha no mundo e blá, blá, blá. E, cara, eu não posso dizer que seria demais, apesar de pensar que ia ser muito longo e com uma fala muito rebuscada, mas eu acho que, inclusive, acho que hoje é aniversário dele, ou foi ontem, mas acho que é hoje, que é o Tite, professor Tite. Ia ser demais. Só que ele ia usar tantas palavras tão difíceis que a gente ia ter que traduzir depois, mas ia ser demais. E você, Zé? Cara, mano, eu quero trazer muita gente ainda para esse podcast. Eu não Duda sei. Beat, quem mais? Nossa. Não, eu queria muito que a minha ídola, Duda Beat, viesse aqui.
Nem que seja pra cantar um trechinho acústico da música dela. Mas cara, é muita gente. Mas se fosse pra escolher um hoje, no atual momento que a gente tá vivendo, passando, eu tenho feito sei lá, um detox das minhas redes sociais de pessoas que eu parei de seguir por não tá Agregar mais. mais? E tal. Mas tem uma pessoa que tá, cara, eu tô seguindo, ela é uma influencer, né, ela é grande, que, sei lá, eu acho que ela tem muito a agregar e falar com os nossos ouvintes, sei lá, seria a Alexandra Gurgel, por exemplo, do Cara, Alexandrismo. tá na minha lista. Tá na minha lista. Eu anotei Cara, 4 nomes. meu A Lê tá sonho lá. é ela vir aqui um dia, porque eu tô acompanhando muitos conteúdos dela agora e eu acho que ela é foda e ela, sei lá, a Eu já gente... virei íntimo, eu chamo ela de Alê, foda-se. Então, se ela estiver ouvindo isso, por favor, Ale, entre em contato com a gente, por favor. Bom, eu tenho 4 nomes aqui. Eita! 2 deles porque foram as pessoas que acho que a gente mais citou nesse podcast, né? A primeira é a Mel Lisboa. A gente falou muito Pode sobre a crer. Mel. E seria um prazer, mano, a gente falou muito dela, então eu gostaria muito que ela participasse. E o outro é o Emicida, cara. Nossa, demais. O Emicida Nossa! participou de quase todos os episódios do podcast, velho. A gente fala dele episódio sim, episódio sim. Fala aí, E o Cooks. Emicida chama Leandro também. Pô, o cara é Exato. foda, velho. O Putz, cara é preto, chama Leandro, o cara é rapper. Mano, essa coincidência é realmente. sim, Vocês foram separados pela maternidade, Zico. com Sim. certeza, cara. O Zico rima que nem ele. Com certeza. E aí eu tinha colocado o Alexandre Gurgel também, como o Zé falou. Mas tem uma outra pessoa que a gente tenta muito e nossa, eu queria muito que ela estivesse aqui. O Zé tá olhando para mim, ele sabe o que que é. Fala, Zé. Fala aí quem que é. Eu queria muito que a Dora gravasse com a gente, cara. Então, Que Dora Dora. Figueiredo ainda está Oi? A Que Dora Dora. Figueiredo. Ah, tá. Sim, eu queria muito que ela estivesse aqui com a gente. O episódio seria sensacional. Então, fica aí, eu aberto o convite a todos vocês. Se eu Né? marcar elas aí e falar, ó, quem sabe? Quem Cara, sabe? não é Agora tá falta de rolando. tentativa. Sim. Não, agora tá rolando Mas a podcast gente. online. Às vezes o Emicida tá sem Exatamente. fazer nada na quarentena, né, velho? Por exemplo. Exatamente. Exato. Bom, Mas. Diga, diga. não, fala aí, Lucas. Não, eu ia falar só uma coisa que eu acho que assim, eu tava pensando aqui e eu acho que um episódio que eu falei assim, será que eu aprendi alguma coisa? Te aprendeu várias coisas, né? Mas eu acho que eu fiquei pensando aqui, lembrando, tem um episódio que é muito bom também, gostaria que você está ouvindo, e você começou a ouvir depois de um certo tempo, ouvisse, que é o FOMO, o episódio 3, que eu não sabia, nunca tinha ouvido falar dessa merda, aí foi o Zé que falou, e aí depois ficou tipo, cara, que episódio bom da porra, e aí até um comentário da Gabi no post dizendo, certeza que o Zico tem fome. Cara, já tá com moral. Boa. Mas enfim, então vocês acham que vocês aprenderam alguma coisa num episódio determinado aí? Eu acho que certamente teve um que eu não De participei. aprendizados. Teve um que eu não participei, mas que, cara, eu aprendi demais. E também não era meu lugar de fala, que foi o episódio 15, que é de racismo. sim. E a gente teve 2 participantes, né? A Lau e o Catrinha. Exato. O antigo Claudião que virou o Vitão. E foi eu ainda chamo identificado ele de depois. Claudião. Quando é no podcast, eu chamo de Claudião. Então. Mas cara, foi um puto episódio que eles trouxeram várias verdades também, coisas que a gente, às vezes, não tem oportunidade de escutar em outros lugares. Pra mim foi muito bom, assim, bem enriquecedor de conteúdo. Cara, pra mim foi o episódio, peraí que eu tava com ele aqui porque eu acabei de perder, que foi a participação da Camila, separar o artista da obra. Aqui, o episódio 23, o artista da obra. Demais também. Porque eu não tinha não que eu tenha um absurdo conhecimento sobre a causa, e eu conversava muito com a Camila na época sobre isso e tal, e talvez se a gente tivesse gravado esse episódio hoje, meu discurso seria completamente diferente naquele episódio, né? Então, foi um episódio que me fez refletir muito, porque algumas ouvintes até mandaram mensagem, às vezes eu conversei com algumas delas no Instagram,
E eu ouvi os pontos delas e eu fiquei refletindo sobre aquilo e realmente mudei de opinião, né? Então, espero que elas ainda ouçam a gente, que elas entendam que a gente também está num processo de reaprendizado, né? E foi um episódio que eu aprendi muito mesmo. Foi Boa. que mexeu muito comigo nesse sentido. Legal. E se fosse pra você, qual episódio, ô Lucas? Agora não falando de mais de retrospectiva, mas daqui prospecções, o nosso próximo ano. Qual é um tema que você espera que a gente fale? Putz, cara, tem muito, mas eu acho que a gente Você podia. acha que é importante a gente falar assim? Eu acho que a gente tem que. A gente sempre fala isso, tem uma lista de pautas, né? A gente vai guardando esses, mas Sim. tem um que eu acho que é baseado no que o Zico falou também, para aprender e também desconstruir um pouco, que seria a intolerância religiosa. E cara, vai ser foda, porque a gente vai precisar chamar pessoas para nos ajudarem, né? Que não é entre a gente apenas que a gente vai conseguir discutir, mas eu acho que ia ser do caralho, assim, até porque eu tento não ser intolerante, mas às vezes sou, ou às vezes acho que não sou, mas sou, e aí então é um tema muito fodido. Então eu gostaria de ter esse episódio. Eu acho que no próximo ano nós teremos, então eu tenho fé. E você, Zico? Cara, um que a gente tá ali para soltar, que é o episódio sobre ciência, cara. Pela minha formação, por eu ser um cara de exatas, eu acho que é um episódio que eu gostaria muito de falar, é um episódio super importante, né? A ciência, principalmente no Brasil, tá sucateada pra caralho, velho. E a gente precisa falar sobre isso, alguém precisa falar, e eu gostaria muito de trazer esse tema à tona. Boa. É? Cara, Você, Duda Beat, o especial Duda Beat. não, não, não. Gente, pra quem tá ouvindo, vocês vão ter que escutar muitos episódios porque que eles me zoam com a Duda Beat, mas eu vou citar um que talvez a gente já iniciou nesse podcast, que foi um dos primeiros, mas que eu acho que a gente precisa voltar a falar cara, sexualidade e tal. Eu acho que tá no momento que a gente precisa abrir mais a mente, discutir. Porque a gente ainda não falou, né? A gente já tem um ano de podcast, a gente não entrou nesse tema de orientações sexuais e tudo mais. Eu acho que isso dá muito pano para manga e urgente que nos próximos episódios a gente também aborde mais esse assunto e, sei lá, falar mais de sexo também, que eu acho que a gente tá muito. A gente A precisa gente tá falar de muito outras coisas colocando. também. A gente tá muito privado. Entendi. E você, Não, cara, Lucas, vai, faz a sua pergunta aí. a Você não minha fez nenhuma pergunta. provocação esse episódio ainda, tá tudo bem Pô, com acabei de você? perguntar o que vocês aprenderam, mas o. Não, mas eu. O que eu estava pensando aqui, que você estava falando de convidados, etc. Eu acho, eu não dei nenhuma pergunta, mas eu acho que cabe a reflexão, que é a seguinte. E até para a gente também. Vou fazer o que eu fiz os outros, todos os episódios, que é falar que a gente vai ultrapassar o tempo. Mas eu acho assim. Eu sempre bato isso nessa tecla e acho que gostaria de falar isso nesse negócio de um ano. Eu tinha minhas ressalvas quanto ao podcast, porque eu acho que tudo. Eu não gostaria nunca, espero que a gente não tenha sido, mas se foi, tipo, eu peço desculpa agora, não gostaria de ter sido pretencioso. Portanto, eu até falei isso para vocês no começo, falei assim, putz, vai juntar 3 caras para ficar cagando regra. Eu espero que a gente não tenha cagado muita regra, se cagou, a gente tenha cagado com algum embasamento, Uhum. mas e é isso, eu espero que no próximo ano a gente consiga temas tão importantes, não só temas importantes, como temas descontraídos também, que é possível você dar uma cagadinha de regra, se divertir aqui, aprender alguma coisa ali. E também acho que a gente pode usar, além de, putz, espero que a gente consiga trazer a Duda Beat, o Emicida e o Tite, mas que a gente também consiga trazer mais nossos amigos também, porque eles foram ótimos de ajudar. Uhum. Então, tem o Cláudio que está morando com a Claudinha lá em Perdizes, lá que a gente precisa chamar ele para Exato. ensinar a gente também a mexer em coisas de áudio que a gente não sabe mexer depois de um ano, e para ele participar Exatamente. também. Então é isso, fica aí minha reflexão final, que a gente consiga não ser muito pretencioso, mas que consiga ser divertido para a gente e para quem está ouvindo. Boa, boa. Acho que é isso. E você, Zé, qual é a sua reflexão? Cara, eu tenho. Por mais que o Lucas falou que a gente não pode ser tão pretencioso, mas eu tenho muito orgulho da gente chegar até onde a gente chegou aqui hoje.
E acho que momentos assim também a gente precisa. Como é que se fala? A gente precisa comemorar também. A gente precisa. Tudo bem que a gente tem as nossas autocríticas que a gente sempre faz no decorrer dos nossos episódios, mas acho que hoje é um dia de celebração, é um dia que, infelizmente, a gente não pôde comemorar de outra forma, a gente não pode estar aqui se abraçando ou brindando copos, como normalmente a gente sempre faz nos nossos Nossa, que episódios. saudade. Mas eu acho que entre nós aqui, em todo mundo que ouviu pelo menos algum episódio do Fibo, é um momento de vitória assim, pra gente, que eu tenho muito orgulho e agradeço Lucas e Zico por serem meus parceiros até aqui. Eu tenho certeza que o Zico ia falar isso, a gente ia falar também, mas a gente precisa agradecer também essencialmente ao Breno, que ouviu Exato. tudo e editou sem mandar a gente a merda, porque, puta merda, esse aqui em tese é qual? O episódio 50, é isso? Sim, seria os 50. Caralho, o cara ouviu 50 vezes, editou tudo, então... Mais, porque ele ouve mais de uma vez ele cada ouviu um. mais. Então, Breno, então a gente deve tudo a você, quando a gente puder, a gente vai pagar mais uma Sim, vez. o Breno merece também todo o mérito. Ele é o nosso... Eu não sei o nome dos personagens, né? Mas ele é o nosso D'Artagnan, não? Putz, eu não sei dizer. Cara, Pode ser. É porque os 3 mosqueteiros no final são 4, né? Então não sei. Mas aí a gente vai vir com essa informação depois. Bom, tudo bem. Se a gente fosse Era do Gelo, o Zé seria o Cid, porque foi ele que fundou este bando. Obrigado. Cara, a minha reflexão, eu vou na mistura do que vocês falaram, né? Primeiro, agradecer a todo mundo. Primeiro, a quem ouve a gente, cara, porque... E aí parece... Eu tô me sentindo muito... Discurso do Oscar, né? Mas, cara, é real. Cara. Mas a gente tá aqui porque as pessoas ouvem, sabe? Quando as pessoas vêm falar pra gente histórias de vida e falam, meu... Elas se abrem pra falar, né? Então, tem uma história... Mano, um parênteses muito curto, assim, mas que uma vez uma Gabi chegou pra gente e falou que descobriu que estava num relacionamento abusivo porque ouviu o nosso episódio, nosso podcast. Cara, quando a gente vê que a gente realmente está trazendo algum impacto para a vida das pessoas, a gente fala, nosso trabalho está valendo a pena. Então, foi 1 ano de podcast e desses 50 episódios, só um atrasou e foi atraso de um dia. A gente nunca deixou de soltar um episódio na data, sabe? Então, o nosso compromisso é realmente com as pessoas que estão ouvindo. Então, é um prazer enorme que todo mundo esteja ouvindo a gente. Né? Gravando de noite, nos horários nada a ver. Mano, se fudendo, gravando antes do trabalho, quantas vezes, correndo risco de chegar atrasado. Né? Então, agradecer a todo mundo. E, como o Lucas falou, agradecer todos os convidados que estiveram por aqui. Né? Então, os convidados que eram amigos, né, do nosso social, o Júlio, a Camila, o Léo e a Cíntia. O Vitão e o Gui, que também vieram. O Vitão. Mano, todo mundo que participou, a Lau, sabe, a Zezé, que eram amigos nossos que compraram a ideia de estar aqui no podcast. Assim como os convidados, e eu não vou citar todos, mas aqueles que vieram participar. Né? A Dani, a Dai, que foi a nossa primeira convidada. Né? O Ayama. O Ayama. A própria feminista que a gente já falou, a Maiara, que já participou, que tem mais participação nesse podcast. Né? A Zezé veio gravar com a gente 9 da manhã. Exatamente, ele tomou uma cerveja com a gente. Então, demais. Entendeu? Então, assim, eu quero agradecer a todo mundo e agradecer vocês dois também, cara, porque esse projeto está aqui, né? E como você já falou, agradecer o próprio Breno. E é muito legal estar aqui todo mundo junto. Eu não vou parar, senão eu vou começar a chorar, porque eu sou chorão. E eu acho que é isso. Depois, Zico, você agradece nós, paga uma breja aí que tá... Exato. A gente eu pago aceita. a primeira rodada pós-Covid, velho. Pode anotar aí. Isso, tá gravado. Boa. Aí, tá gravado aí, Breno. Isso inclui você, hein? Isso aí era pra ter... Esse especial era pra ter 20 minutos, olha onde a gente chegou. Então, gente, muito obrigado pela paciência. Boa. Continue ouvindo a gente. Você que não ouviu e ficou curioso, dá uma lida lá no E recados, né? Esse podcast precisa de recado, esse episódio que... Cara, dependendo da plataforma que você escuta, sei lá, se for no Apple Podcasts e você gosta, avalie a gente. Se você for do Spotify, siga a gente. Dá um likezinho. Dá um like lá. Então, se você puder, compartilha a gente no Instagram, que é assim que a gente vai Se você conseguir. tiver uma
É isso. Se você tiver coisas boas para falar, fale também, elogie. Se tiver cerveja para mandar, mande. Se tiver crítica para mandar, também mande. Sim. Uhum. E aí, siga sempre o podcast que a gente sempre fala, porque além de você coloca as indicações, às vezes, né? Você ouve um filme que a gente fala e depois a gente esquece, você esquece, etc. Mas é isso. Tenham paciência com a gente, às vezes a gente fala merda, acontece. E muito obrigado pela paciência. Espero que a gente consiga chegar no próximo, no centésimo. A meta é o centésimo. Boa. Então, sim. Bom, Instagram para encerrar, então, como Instagram, sempre. claro. O meu é l.tomazelli. Eu sou @ZicoNeri. O meu é o @Zé Barreto. E desse podcast que vos fala há um ano. Peraí, É o o Lucas vai ter que falar junto com a gente agora. Boa. Tá bom, vai. fala. É o @podcast Fibo. PH aí de filosofia, BO de boteco. Aquele que parece sabonete Febo, mas não Mas é. não é. Nossa, que até delay. Ficou mais ou menos virtualmente. Mas é isso. Valeu, gente. A gente tenta de novo. Falou. Parabéns. Valeu. Parabéns. Este podcast é produzido e editado por Braba House.